Neste vídeo, nós vamos descomplicar a curva ABC. Você vai entender como o gerenciamento da curva ABC pode ajudar você a manter o seu estoque sempre renovado e a manter também um bom caixa na sua drogaria com recursos financeiros para pagar o seu fornecedor, por exemplo. Se você quer entender melhor como usar a curva ABC, fica comigo até o fim do vídeo, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma, um programa que tem como objetivo descomplicar o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não esquecer e ative também o sininho das notificações para o YouTube notificar você sempre que nós publicarmos um vídeo novo aqui. E só para te lembrar, este conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. De que forma a curva ABC pode ajudar a sua farmácia? Neste vídeo vamos descomplicar esse tema, curva ABC, com Gilson Coelho, consultor de farmácias, palestrante, pesquisador. Gilson, muito obrigada pelo seu retorno aqui ao canal da Farma Contábil. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Viviane, pela oportunidade. Esse é um tema realmente muito importante. Fico à vontade para responder aqui as dúvidas, as tuas inquietações. Já já a gente começa. Olha, o Gilson já esteve aqui no canal, sugiro que você assista esse link, assista ao vídeo que está nesse link que está aparecendo aqui para você, muito interessante. E antes de começar esse papo, já te peço para deixar o seu like nesse vídeo, também encaminhar o link para sua rede de contatos, por WhatsApp, é super simples e dessa maneira você ajuda a gente a propagar esse conteúdo que é muito importante. Gilson, eu quero começar pelo começo. Vamos explicar o que é a tal da curva ABC, para quem ainda não conhece. Então, é uma ferramenta muito interessante. O tema da gestão dos estoques é um tema complexo. A maioria das pessoas não tem muita noção, né? Será que o meu então, estoque... deixa eu só te cortar. Quando a gente fala de curva ABC, a gente está falando, na verdade, de gestão de estoque. Ela é uma ferramenta de gestão de estoque, é isso? Perfeito, perfeitamente. Então, é uma ferramenta muito importante, porque ela começa a explicar para a gente qual é a qualidade do nosso estoque. Ela começa a explicar se o estoque está com uma qualidade razoável ou não, se tem muito produto parado, por exemplo, se a maioria dos produtos são de alto giro, médio giro, baixo giro, né? Então, só para explicar assim em linhas gerais, quando a gente fala curva ABC, na realidade, a maioria dos sistemas eles dizem que tem curva A, B, C e D. Às vezes tem A, B, C, ou às vezes A, B, C e D. Então, o que seria AB? Seria produtos de alto giro, por exemplo. C e D, produtos de baixo giro. O A seria o produto que mais gira, a categoria que mais gira, ou os produtos que mais giram, né? E aí depois vai diminuindo, altíssimo giro, alto giro, médio giro, baixo giro, e você tem até o produto parado, por exemplo. Então, isso é muito interessante porque você consegue estratificar, entendeu? Você imagina, por exemplo, que você tem uma loja e aí quando você faz essa análise, você se surpreende que você tem muito produto da curva C e D, por exemplo, e tem pouco de A e B. Olha que coisa interessante. Aí você vai descobrir que você tem muito do que gira pouco e você tem pouco do que gira muito. Então, o teu estoque está invertido, o teu estoque está muito complicado. Aí, por exemplo, os teus funcionários vão dizer assim, você pede faturamento, mas a gente não tem produto. E aí você diz assim, mas como que não tem produto? O meu estoque nunca esteve tão alto. Olha que coisa interessante isso, Viviane. O meu estoque nunca esteve tão alto. E você pode comprovar isso até com dados, né, com gráficos. Então, você tem muito do que gira pouco e você tem pouco do que gira. E quando a gente tem muito do que gira pouco, isso é um problema gravíssimo, porque todo produto que chega na empresa, a expectativa é que ele seja vendido, né? Em tese, a gente deveria pagar o fornecedor com o dinheiro do giro do produto. Se você tem muito produto que gira pouco, até tem muita coisa parada, como é que você pagou isso?
Como você Boa pagou? pergunta. É ótima pergunta. Deve ter tido muita dificuldade. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa daqui de Santa Catarina, interior de Santa Catarina, e ele falou assim para mim: eu não estou pagando, eu estou em atraso, está tudo difícil. Eu nunca monitorei isso que você fala. Então, é um assunto muito especial, muito. Então, assim, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. Você disse que os produtos A e B são aqueles que mais giram, ou seja, né, até para quem está chegando agora no Sim, setor, para o empreendedor que acabou de abrir uma farmácia, girar é vender, né? O produto A e B sim. são os produtos mais vendidos, mais procurados pelo consumidor. Esses não podem faltar, né, Gilson? Quer dizer, produto A e B tem que estar sempre no estoque. Então, isso significa que é um indicador, é uma ferramenta para auxiliar a farmácia na compra, é isso? Claro, claro. Então, por exemplo, assim, mas esses tem que ter, e esses você tem certeza que você vai vender amanhã, depois da manhã, entendeu? O mercado compra esses produtos de maneira recorrente, entendeu? Então, você precisa colocar um olhar mais atento para esses produtos. Por exemplo, quando tem uma ruptura de um produto da curva C, né? Ou lá do final da curva, você não tem tanta perda de faturamento, por exemplo, mas se tem uma ruptura de um produto que gira muito, você vai ter uma perda financeira muito significativa. Então, isso é muito importante, isso é um indicador muito interessante, sabe? Ele dá prioridade, na realidade, ele mostra a qualidade dos estoques. Então, se você tem muito A e B, menos C e D, então você tem muito produto que gira bastante e menos do que gira daqueles que giram menos. Está tudo certo. Está tudo certo, né? Agora, quando você tem ao contrário, geralmente quando a gente começa a estudar na consultoria, assim, quando a pessoa nunca viu isso, né? Quando a gente faz o levantamento, geralmente a gente encontra muito da curva C e D e menos de A e B. E aí todo o trabalho é fazer com que isso vá mudando ao longo do tempo. E olha, dependendo do grau, Viviane, quando tem muito C e D e pouco de A e B, às vezes, dependendo da gravidade, ele já está em dificuldade financeira. Porque os produtos entraram, não saíram, e ele pagou não sei como, então chega uma hora que. Um exemplo assim, eu já vi uma situação que o dono fala assim: eu vou ter que controlar a compra. Aí eu digo assim: então você quer controlar a compra dos poucos itens que ainda estão saindo? Isso é muito grave, entendeu? Ele precisa fazer uma gestão adequada. Então, ter clareza do que é A e B, o que é C e D, é muitíssimo importante. E como Muito ele tem importante. essa clareza, Gilson? Ele pode usar alguma ferramenta? Como ele vai saber que o produto, sei lá, o medicamento 1, 2 e 3, a perfumaria 4, 5, 6, enfim, como é que ele vai O saber quais sistema, produtos exatamente estão no A, no B, no C? o É um C. sistema operacional que faz Sistema, isso? a tua pergunta é muito interessante, porque tem muita gente oportunista na internet querendo vender sistema. O sistema de origem da farmácia normalmente traz todas as informações básicas. O sistema de origem, o sistema de raiz, como eu chamo, ele traz todas as informações básicas. Se alguém quiser vender para o dono da farmácia um software sobre gestão de estoque, é pura bobagem, porque, na realidade, vai pegar todas as informações lá do sistema de origem, do sistema de raiz. O que O ocorre, que né? que é esse sistema de raiz? O que Sistema é o é o sistema de raiz? sistema que é o sistema que ele tem da Lynx, é o sistema que ele tem as empresas que ele tem, é o sistema normal dele, o sistema Você acha que operacional. ele deve dar preferência para as empresas que desenvolvem softwares que são assim especializados em varejo farmacêutico? Empresas que Então, conhecem o setor? olha que interessante. As empresas de sistema, né, elas montam um sistema de maneira que o sistema funcione, operacione, da entrada de mercadoria, da saída, controla, faz os controles todos. Ali estão as principais informações, né? Então, a Lynx, a Trier, nós temos, só no sul do Brasil, eu conheço uns 50 sistemas diferentes. Lynx, Trier são as empresas hoje mais conhecidas no mercado.
Dali, né, o proprietário, com um pouco de boa vontade, ele consegue a maioria das informações ali no sistema de origem dele, nesse sistema. Então, não há necessidade de comprar. Isso é uma maneira, muitas vezes, que alguém faz para gerar uma demanda, né? Mas as informações virão dali, né? Porque ele Você está alimenta dizendo ali. que não é necessário que ele compre um software específico para a curva Não, ABC. Ah, tem um não, software de curva ABC. Não precisa. Ele pode não, usar, é, puxar o não é. relatório no sistema da farmácia. Não é. E o que eu estou fazendo aqui agora é uma defesa do sistema desses, né, que eu falei, Trier, Lynx, todos os sistemas que tem. Geralmente, o proprietário de farmácia conhece muito pouco desse sistema, Viviane. Ele estuda pouco esse sistema, entendeu? E esse sistema é o sistema básico, né? Quando eu digo que é o sistema de raiz, é o sistema básico do negócio dele, é o sistema que está garantindo a legalidade, todo o processo de informação, de entrada e saída. Então, é muito importante. Eu faço sempre um apelo, né? Estude bastante o teu sistema de raiz, ele é generoso em muitas informações, mas a maioria das pessoas, às vezes, eles querem alguma coisa mágica, né? As pessoas hoje, não, muita gente não quer parar para estudar, para ter um pouco mais de conhecimento, então quer alguma coisa mágica, e aí, às vezes, vem alguém oferecendo alguma coisa mágica e ele acaba gastando mais com isso. A maioria dos sistemas de raiz tem todas as informações para fazer uma boa gestão de estoque, inclusive curva ABC. Então aí vamos voltar, vamos continuar no sistema, mas voltar para a curva ABC. Ele vai pegar aquele relatório e vai analisar o que está na curva A, o que está na curva B, o que está na curva C, e a partir dali ele vai definir um processo de compra. Olha, os produtos da curva A eu tenho que comprar de 10 em 10 dias, o da curva Isso. B eu posso demorar um pouco. É assim que funciona essa compra, É assim que essa funciona. definição da compra? É assim que, por exemplo, um produto de curva A e B são produtos que saem com frequência, ele tem que tomar cuidado, porque se você tiver uma ruptura num produto que sai muito, você vai desagradar muitos clientes. Vai ter muitos clientes teus que entram na loja e não encontraram o produto. Mas você não sabia que era um produto da curva A, que tem demanda elevada, então você não deu a devida atenção para aquele produto. Produto de C e D, geralmente você tem estoque menor, a reposição é mais tranquila, é mais lenta, a procura é menor, entendeu? Então, essa classificação é como se ela dissesse assim: cuide mais de A e B, cuide também de C e D, mas A e B. Então, por exemplo, ele tem que ter A e B, em geral, mais do que C e D. Mais em volume de estoque. Em grana, mais do que C e D. Deu para entender? Então, Deu para entender. o produto que sai muito pouco, a definição já diz, ele sai eventualmente. Então, se ele faltar um dia ou outro, né, as distribuidoras hoje no Brasil fazem um trabalho excepcional. Elas entregam em D+1. Você pede num dia, tem no outro, entendeu? Então, mas o grande barato aí, a tua preocupação, por exemplo, é com falta, a questão da compra, mas é mais grave ainda. O grande lance aí é a questão financeira. Quando ele tem uma gestão de curva ABC bem feita, financeiramente ele vai ter mais folga. Deu para entender? Vamos explicar isso, então. Por quê, Gilson? Vou explicar. Ele vai ter mais folga, por exemplo, no começo ele tinha muita coisa de C e D. C e D é produto que está lá, ele comprou, pagou, não sei com que dinheiro, está lá e é um problema para ele. Então, quando ele começa a resolver isso, a identificar esses produtos, fazer algumas ações, colocar para fora, aí ele começa a oxigenar, a farmácia começa, financeiramente, ela fica mais interessante. Deixa eu contar uma história para você. Nas minhas apresentações, eu conto a história do produto que não gira. Ah, mas o produto não gira e eu preciso pagar o fornecedor hoje, por exemplo, tá? Ah, mas ele não girou, Gilson. Aí eu digo, tá, e aí, vocês vão ter que dar um jeito. Aí um sugere, faz uma promoção, eu digo, já deveria ter feito. Faz uma campanha, já deveria ter feito. Aí no final da história, alguém diz assim, ó, bom, mas ele não saiu, mas vamos pagar o fornecedor com o dinheiro dos que giraram. Agora, grave, sabe quantos produtos a loja tem que vender para compensar um único que não girou?
Faço ideia. Mais ou menos 19 itens. Presta atenção. Ela tem que vender 19 itens, na média, que gira para compensar um único que não girou. Então, é muito sério esse negócio. O impacto no financeiro dos produtos da curva C e D é muito grande. Nós estamos falando aqui de um descontrole, que a maioria não tem esse controle. Isso é uma das causas de quebramento de farmácias, de quebra de farmácias no Brasil, entendeu? A pessoa não tem noção, então daqui a pouco o estoque fica muito envelhecido e chega uma hora que ele não tem mais o que fazer. Aí ele vai ter um sinal interessante, que é muito produto vencendo na loja. Isso que eu ia comentar. Isso eu falei, bom, se o produto não gira, a chance de ter perda por prazo de validade é muito grande. E aí ele perdeu aquele dinheiro porque ele comprou o produto, mas ele não vai vender. Né? Exatamente. Então, olha que interessante. Essa perda que a gente está falando agora é muito interessante porque ela é a ponta do iceberg. Ela é a ponta do iceberg. Quem tem perdas, geralmente eu sugiro assim, não jogue debaixo do tapete, contabilize isso. Todo mês, perdeu R$3.000, multiplique por 12, já anualiza, para você ter ideia se está perdendo um carro zero ou não por ano. Então, ele precisa colocar sentido de urgência nisso. Essa perda é a ponta do iceberg. Porque, olha só, o produto que venceu, né, a perda por vencido, antes dele vencer, ele ficou muito tempo parado, sem giro. Ele ficou um bom tempo que ele tinha giro, mas era um giro baixo. Porque todo produto, quando entra, ele tem uma história, ele tem tempo de vida. Só que a questão toda é que ele ficou lá o tempo todo e ninguém deu importância para isso. Ninguém analisou, não tinha curva ABC, não tinha nada. Você entendeu? Eu tenho uma história minha interessante que eu conto no meu curso de gestão de compras e estoques, que é Gilson Coelho faz um diálogo com o produto vencido. E eu pergunto, mas me conta, o que aconteceu contigo? E ele diz, não, no começo foi muito legal, era muito divertido, eu entrei com uma turma grande, sabe, mas eu fui ficando. Sim, mas e aí? Eu fui ficando, aí entrava uma turma na minha frente, saía, entrava, eu fui ficando lá atrás. Ele está dizendo que não tinha o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. A loja deveria colocar o mais antigo na frente, né? Não tem isso. E aí? Daí eu fui ficando, aí me levaram para um local diferente, a área do segregado. É aqueles que já estão quase morrendo, já que já está perto do vencimento. Então, é muito interessante essa história, porque todo produto, ele tem uma rastreabilidade. A loja sabe em que momento que ele vai vencer, por exemplo, entendeu? A questão toda é que, quando não analisa, ele morre por falta de atenção. Ele morre por falta de atenção. E tem uma coisa que é assim, me parece que os produtos da curva A, B, representam, não sei se o percentual está correto, mas representam cerca de 80% do faturamento da loja. E o restante, C e D, representam 20%. Acho que é curva de Pareto, se eu não me engano, não é isso? Sim. Pareto é os 20% de produtos, que significa 80% da venda. A relação de Pareto é essa. A gente não pode cravar 80-20 exatamente, porque depende muito do tamanho da loja. Então, gestão de estoque, ela é muito... Por exemplo, assim, uma loja que fatura 1 milhão, 1,5 milhão por mês, ela pode ter estoque para 20 dias, na média. Em 20 dias, tudo se renova. Uma loja que fatura 100 mil, ela vai ter estoque para 60, 70, 80 dias. Porque ela tem que ter quase tudo, mas ela não tem tanto movimento, você está entendendo? Então, então, depende muito do perfil da loja, do tamanho da loja, essa relação vai mudando, essa relação que você falou agora. Agora, o que é ideal? O que é bom? O ideal é que eu tenha mais na curva A e B e menos na C e D. E C e D eu tenho que ter o mínimo possível. Vou repetir, o mínimo possível, para não ter ruptura, etc., né? Mas o mínimo possível. Porque, se for dessa maneira, olha que legal. Se você tem mais da curva A e B, se você tem um problema financeiro, você interrompe a compra um pouquinho e você já faz dinheiro. Então, o lance todo é que A e B tem alta liquidez.
Preste atenção nisso que é interessante. O que é alta liquidez? Alta liquidez são aqueles produtos que transformam em dinheiro rápido. Rápido, né? Rápido. Agora, o produto C e D. Não, eu parei de comprar, mas ele está lá. Mas eu parei de comprar e estou torcendo, estou rezando, ele está lá. Então, ele não tem tanta liquidez. A loja vai ter que identificar ele, fazer ações e tal. Então, isso que eu ia te perguntar. Tem como a loja transformar, fazer ações, promoções, não sei, alguma coisa para fazer com que o produto C passe para B, de B passe para A, por exemplo? Tem algo que possa ser feito? O segredo é isso que você falou agora. Ela vai ter que fazer alguma ação, né? Quando é numa rede, por exemplo, é muito mais simples, porque daí ela pode fazer transferência entre loja. Então, tem uma loja que está sobrando um produto e tem outra loja que tem que comprar desse produto amanhã. Por que ela vai comprar esse produto se nós temos loja que está sobrando esse produto? Então, ele pode fazer transferência e tal. A farmácia independente não tem essa facilidade, entendeu? Porque é ela com ela mesma. Mas o segredo todo é identificar os produtos e aí fazer ações para vender. Agora, você imagina que fazer tudo isso com esse cuidado, com esse zelo todo, dá um pouco de trabalho, é óbvio, mas é o caos se não fizer nada. Aí o caos, porque o produto vai envelhecendo lá e daqui a pouco você vai ter um prejuízo gigantesco. Deixa eu te contar uma história em um minuto. Eu trabalhei para uma empresa chilena que comprou uma rede no México, uma rede de 640 lojas por $1. O problema da rede mexicana que eles compraram era a gestão de estoque. A empresa tinha uma deficiência brutal em gestão de estoque. E os chilenos eram bons nisso, né? Então, olha que interessante. Gestão de estoque mal feita leva as empresas à quebradeira, né? Eu costumo dizer que produto sem giro tem muito poder. Tem poder para destituir diretoria, tem poder para fechar a empresa. Um produto sem giro tem muito poder. Ele é muito poderoso, entendeu? Então, você comprou, Entendi. Você tinha uma expectativa que ele chegasse no consumidor, ele não chegou e ninguém se deu conta disso. Então, a farmácia, existe, Viviane, algumas... Eu me lembro que lá na Bradilan, você me perguntou, Gilson, você fala em competências críticas. O que é competências críticas? Existem algumas competências que são essenciais para o negócio. A gestão de compras e estoques, esse assunto da curva BC que nós estamos falando, é um assunto absolutamente importante. A grande rede vai ter gente adequada para fazer isso, tem especialistas, né? A preocupação maior que eu sempre tenho é na pequena rede, na média rede e no independente. Aí essas pessoas, elas carecem um pouco mais de informação, mas se ele quiser, ele vai encontrar orientação de altíssimo nível, sabe? Mas eu confesso a você que é um item que esse tema, eu acho que bem mais da metade das quebras, das 8.000 farmácias que quebram por ano no Brasil, está aí a causa, pode ter certeza disso. Olha, não, eu acho que principalmente o independente, né? Então, assim, ó, você que está assistindo a gente, esse conteúdo que o Gilson acabou de entregar para você é maravilhoso. Olha quanta coisa o Gilson disse, ensinou, explicou aqui para que você possa aplicar na sua farmácia e não chegar a esse ponto, né, de ter dificuldades financeiras, de não ter caixa para pagar os produtos. Então, esse conteúdo é fantástico. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Gilson, a gente vai encerrar. Você quer, assim, acho que a gente falou várias coisas, assim. Você quer resumir rapidamente, sei lá, em uma frase, tudo que você disse aqui sobre curva ABC, para a gente fechar com chave de ouro essa conversa? Então, eu li um livro de um empresário gaúcho chamado Gilson Graziotin. Ele tinha lojas, não era farmácia, mas o livro dele era muito especial. Ele dizia assim que a gente conhece a saúde de uma empresa pela juventude dos seus estoques. Olha, que legal. Muito precioso o que ele falou, é muito precioso, porque aí você começa, meu Deus, mas o meu estoque está envelhecido, e às vezes é um estoque envelhecido não só pela idade, está fora de moda. Na perfumaria, por exemplo, os produtos mudam com muita rapidez, né? Muda a embalagem, por exemplo. Eu já encontrei farmácia que tinha
o mesmo produto, o mesmo shampoo seda com 3 embalagens diferentes na mesma loja. É o fim da picada. Então, ficamos com esse tema. A gente conhece a saúde de uma empresa através da juventude e dos seus estoques. É um tema muito interessante para reflexão, você não acha? Eu acho, Gilson. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no canal. Nossa, uma gratidão enorme por você parar o seu trabalho, dedicar o seu tempo e compartilhar com a gente esse conhecimento que você levou anos e anos para construir. Muito obrigada, Gilson. Fique à vontade, sempre que você precisar de alguma informação mais assertiva, assim, de alguém que pesquisa bastante, que leva o canal Farma a sério, procure a gente que nós estaremos à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e eu termino esse programa então com uma pergunta, uma reflexão para você. O quão jovem está o seu estoque? Pensa nisso. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá, tchau, tchau.